compartilhar com vocês como foi como que eu comecei a correr, como foi minha evolução na corrida, como que, como que são meus treinos hoje, como que a corrida surgiu na minha vida e como que eu consegui essa evolução que eu estou tendo hoje, nas corridas. Eu comecei lá com 16 anos, eu comecei já meu projeto de vida fitness, vida saudável. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de fazer academia. E na época que eu comecei a fazer academia, eu fazia corrida na esteira, eu ia correndo para a academia, mas era uma distância muito curta, 1,5 km, 2,5 km que eu corria, nunca pensando em correr por um hobby ou por um esporte. Já sempre tive contato com essa questão da corrida. Eu teve uma época que eu viajava bastante a trabalho, então eu sempre corria na praia, mas era aquela questão assim, simplesmente correndo, sem se preocupar com tempo, com velocidade, simplesmente saía para correr. Aí eu lembro que em 2023 eu decidi fazer a minha primeira prova de corrida. De fazer minha primeira prova de corrida de 5 quilômetros. Só que eu não estava treinando, não estava nada. Então decidi fazer. Foi a corrida do Outubro Rosa em 2023. Aí pensei, vou treinar um pouquinho, né? Porque eu tava super parada, assim, fazia já um tempo que eu não corria mais. Então comecei a fazer treinos de 2 quilômetros, 2,5 km. Não conseguia correr mais que isso, mas já tinha feito a inscrição dos 5 km, né? Então eu ia correr de qualquer forma. Só que eu ficava muito cansada, com dor nas pernas, dor no joelho, porque óbvio, não tinha preparo físico algum e achava que correr 5 km era tranquilo, é só 5 km. Mas enfim, fiz ali meus treinos de 2,5 km, fiz a prova. Quando eu terminei, assim, ó, eu terminei exausta, exausta, morrendo. Eu fiquei a tarde toda com dor no joelho, dor nas pernas. E eu pensei, caraca, o que que eu fui fazer? Só que eu gostei muito daquela energia da corrida, da largada, as pessoas ali, cada uma superando seu limite, aquela vibe gostosa. Adorei e falei, vou fazer outra. Mas agora eu vou treinar mais. Não conseguia passar de 2,5 km, eu sentia dor no joelho, eu sentia dor nas pernas. Eu acabava, desistia e voltava, e desistia e voltava. Não entendia nada de pace. O que é pace? É, treino de tiro, treino de rodagem. Nossa, nada, nada. Simplesmente estava correndo. Sem relógio, sem nada. Só eu colocava já no Strava para correr ali, para ver quanto tempo, ver o percurso, mas só, sem. Aí eu treinava quando dava, corria hoje, amanhã não dava, corria uma vez na semana, na outra semana já não corria nada. E assim eu fui, bom tempo, assim, acho que aí quase um ano se passaram e eu fui treinando daquele jeito, assim, só que eu não desisti. Aí um pouco mais tarde eu entendi que eu precisava também fortalecer, não só fazer o treino de corrida, mas eu precisava fazer treino de força. Então eu comecei a intensificar um pouco mais meus treinos de força para não sentir dores, fazer da mobilidade. Então eu comecei a entender um pouquinho mais. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. E assim aí se passaram um tempo e eu continuava me inscrevendo em provas e continuava fazendo. Fiz algumas provas no ano de 2023 mesmo.
Depois comecei 2024 também fazendo provas. E eu lembro que eu fiz uma prova de 16 quilômetros, que inclusive eu ganhei um troféu de categoria. Mas assim, ó, gente, louca, louca. Uma amiga minha falou: Ah, já que vai ter uma prova e tal, 16 km, vamos fazer. Daí eu pensei, gente, eu nunca corri 16 quilômetros. O máximo que eu tinha corrido, assim, treino, acho que era 10 quilômetros ou 12, que eu já tava fazendo um pouquinho mais de intensidade, assim. Mas falei, ah, então vamos, né? Fiz aqueles 16 quilômetros. Nossa, cheguei no fim da prova já querendo desistir, já não tinha mais força para continuar, mas ainda consegui ganhar um troféu de categoria. Inclusive, este aqui foi meu primeiro de categoria de 35, 39, eu acho, 34, 39, não lembro direito. Só que da mesma forma, como eu não tinha volume de treino para essa prova, eu fiquei muito dolorida no dia seguinte. Nossa, muito dolorida mesmo. E depois dessa prova de 16, nunca mais fiz nenhuma tão extensa assim, tão longa. Só fiz provas menores. E aí depois dessa, eu fiz uma de 7, que é de trilha. Inclusive essa daqui também ter ganhei terceiro lugar de categoria, essa de 7 km. Que essa é uma prova que eu acho incrível, porque ela pega trilha, tem cachoeira, tem algo bem legal, assim. Tá, daí essa foi a última prova que eu fiz de 7 km ali, ainda sem planilha, sem acompanhamento, treinando aleatoriamente, treinos que eu via na minha cabeça, pesquisava no YouTube e tal. Só que aí a gente mudou de cidade, fomos morar mais no interior, a minha rotina ficou um pouco mais tranquila e eu decidi focar e me dedicar mais na corrida. Então, contratei uma personal que monta meus treinos hoje, monta minha planilha e assim, faz uma diferença danada. Por quê? Antes, quando eu corria sem ter uma planilha, sem ter um treino, acompanhamento, hoje eu não tô afim, não vou. Hoje eu comecei a correr, fiquei meio cansada, vou fazer só 2, só 3. Eu não tinha constância, não conseguia manter uma constância. E hoje não, hoje seguindo a planilha, eu consigo manter uma constância, eu consigo ter ritmo, eu consigo trabalhar toda essa questão do meu desenvolvimento, porque eu sou muito metódica. Então eu tenho uma planilha para seguir, eu tenho que seguir. Não posso deixar ela lá sem o checkzinho. E para mim fez uma diferença assim, ó, surreal, absurdamente. Aí comecei a cuidar da minha alimentação também, tentando me alimentar o mais saudável possível para ajudar na performance da corrida. E para mim tá tendo muito resultado, assim. Então, eu comecei depois que eu contratei a planilha ali, contratei a personal, eu fiz uma prova de 5 km, que foi do Angelone, não ganhei nada, nem categoria nem nada, fiz essa do Angelone, mas para mim foi um resultado muito bom, que foi um dos meus melhores tempos, bati RP, né, que é o nosso melhor tempo na corrida, nessa prova do Angelone. Depois eu me inscrevi numa outra de 10 km, que aí foi a da Polio, essa aqui, que eu fiquei em terceiro lugar no geral feminino, terceiro lugar, que para mim foi uma evolução muito, 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 muito grande. E aí eu vejo que foi o quê? Resultado de um trabalho constante, seguindo os planos de treinamento, seguindo a alimentação, tendo constância nos treinos, me dedicando realmente, que fez a diferença. Mas o que, que eu entendo? De 2023 até 2025, aí se passaram 2 anos. E nesses 2 anos eu fui evoluindo aos pouquinhos. Tanto é que eu ainda não fiz nenhuma prova de 21 km, nenhuma de 42 km.
porra, eu não me sinto pronta ainda, eu não me sinto preparada. Eu acho que eu preciso ainda fortalecer mais meu corpo, eu preciso aos pouquinhos evoluir, sabe? Eu quero ainda melhorar meu tempo no 10 km, eu quero melhorar meu tempo no 5 km, e eu preciso respeitar a evolução do meu corpo. Eu não quero começar, ai, comecei hoje e já quero correr uma maratona. Não tenho essa pressa. Eu, eu tenho vontade de fazer uma maratona, mas eu acredito muito que as coisas precisam fluir naturalmente, que eu preciso entender e respeitar o meu tempo, o meu corpo. Eu não quero fazer nada simplesmente por fazer. Então eu quero realmente é, fazer com vontade, fazer com desejo, fazer com que aquela prova seja diferente, seja faça parte do meu dia e assim os treinos também. Então eu vejo que evoluir na corrida exige paciência, constância e sentir o corpo, porque cada um vai ter a sua evolução, cada um vai ter o seu tempo, o seu momento, e não é porque o outro que eu conheço ali começou a correr hoje e amanhã já vai estar fazendo uma maratona que eu também vou. Porque, fulano começou a correr junto comigo e já fez 2, 3 maratonas, eu não fiz nenhuma ainda. Eu estou olhando para minha evolução, estou respeitando o meu processo, que eu acredito que faz toda a diferença, porque eu quero correr sem sentir dor, sem me lesionar. Então eu quero respeitar realmente o meu corpo. Não vou dizer que eu nunca vou me lesionar. Pode acontecer, com certeza pode acontecer. Mas eu quero diminuir ao máximo esse risco de eu acabar me machucando, me lesionando e não querer nunca mais correr. Então eu prefiro ir aos poucos, respeitar meu tempo, respeitar meu corpo e trazer para a corrida essa leveza, é, esse, essa paixão, essa intensidade. Tanto é que hoje, mesmo treinando com planilha, tem dias que eu simplesmente saio para correr. Porque aquele dia eu não tô bem para estar focada no tempo, para estar focada no ritmo. Eu quero simplesmente correr, sentir a energia da corrida, sem me preocupar em olhar para o relógio, sem me preocupar em olhar se eu estou correndo bem, se estou correndo devagar ou rápido, enfim. Eu quero só curtir aquele momento. Então eu faço isso várias vezes ao mês. Oi! É a azul! E outra coisa também que eu sempre me preocupei, desde que eu comecei a correr, foi em ter um tênis confortável. Então, assim, eu não me preocupo em ter um tênis caro, super caro, não, mas que seja confortável e que caiba no meu bolso, que eu consiga comprar, que me traga conforto, qualidade. Então, isso eu sempre me preocupei. Comecei a correr com qualquer tênis que eu tinha, nem lembro exatamente qual eu tinha, mas depois que eu decidi, não, eu quero realmente me dedicar, eu comecei a comprar tênis um pouco melhores. Eu sou apaixonada pela marca da Fila, então tenho relógio ainda, não tenho nenhum Garmin. Eu comprei esse aqui, que eu achei que ele ia ser bom, mas para a corrida não funciona, ele não marca os quilômetros direito, ele não marca certo, então o que eu uso? Eu uso o celular com o Strava, então eu corro realmente com o celular na mão, olhando ali, acompanhando a minha velocidade, acompanhando quantos quilômetros eu estou fazendo, pelo Strava mesmo. Quero comprar um relógio, tá nos meus planejamentos para daqui a algum tempo eu ter um relógio que eu acredito que ajuda muito, mas ao meu ver não é impedimento para começar a correr se não tiver um relógio. Então, várias provas eu já fiz com o celular na mão, correndo ali para conseguir acompanhar o meu tempo. Não vejo que é um empecilho. Um relógio ajuda, óbvio que ajuda, mas não é necessidade. Então dá para correr sim sem um relógio. Por isso que a gente não precisa se preocupar logo de início. É a mesma forma como eu vou evoluindo meu corpo, eu também aos poucos eu vou evoluindo para um tênis melhor, um relógio melhor, e assim a necessidade de já começar com tudo, né? Tipo, com Garmin, com o melhor tênis, com o melhor look, tomando todos os tipos de suplementos que existem no mercado. Não tem necessidade, não tem necessidade. E a minha última conquista foi esse aqui em Criciúma.
quarto no geral nos 10 km. Foi uma conquista muito, muito boa. Fiquei bem feliz com o resultado. Treinei bastante, me dediquei bastante. Queria ter feito num tempo melhor, queria, mas ao mesmo tempo eu entendi que o meu corpo estava pronto para aquele tempo. Aquele momento foi o máximo que eu consegui. E tá tudo bem, né? Então eu tô aprendendo a realmente curtir a corrida e respeitar o meu tempo em cada processo, em cada etapa. E tá sendo leve, gostoso. E eu só tenho a dizer que a corrida me traz paz, tranquilidade, relaxa a minha vida, me conecta com Deus e só tem me feito bem. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para você que está pensando em começar a correr.